Você sabia que ainda hoje existe um povo que segue João Batista como profeta central, mas que rejeita Jesus Cristo? Eles vivem escondidos entre rios, no Irã e no Iraque, praticam batismo semanais e preservam textos sagrados, escritos em aramaico, a mesma língua falada há 2000 anos na Palestina. Pouco se ouviu falar deles, mas eles existem, são os mandeanos, os últimos gnósticos do Oriente Médio. Uma comunidade que sobreviveu a perseguições, guerras e exílios, guardando rituais que o cristianismo e o islamismo tentaram apagar da história. Mas, Fernanda, quem são os mandeanos? Os mandeanos formam uma religião gnóstica, ou seja, baseada na ideia de que a salvação vem pelo conhecimento espiritual, a gnose. Surgiram provavelmente entre os séculos I e III da nossa era, na região da Mesopotâmia, território que hoje corresponde ao Iraque e ao sudoeste do Irã. Eles se autodenominam nazoreanos, ou sabeus mandeanos. A palavra manda significa justamente conhecimento. Sua tradição é dualista. Acreditam que o universo está dividido entre o mundo da luz e o mundo das trevas. A alma humana, para eles, pertence originalmente à luz, mas está aprisionada na matéria. O objetivo, segundo eles, de vida é retornar à luz por meio do conhecimento e da purificação. A figura central da fé mandeana é João Batista. Eles o veem como o verdadeiro mensageiro da luz, o profeta que trouxe luz ao batismo, como rito de purificação. Mas aqui está o choque. Para os mandeanos, Jesus não é o Messias. Em alguns textos ele aparece como um falso profeta, alguém que deturpou a mensagem de João. Isso cria uma ruptura profunda com o cristianismo. Enquanto os cristãos fazem de Jesus a figura central para a salvação, os mandeanos afirmam que foi João quem transmitiu a verdadeira gnose e que a salvação não vem da cruz, mas da água corrente. O principal livro sagrado mandeano é o Ginza Raba, que significa grande tesouro. Ele é escrito em mandaico, um ramo do aramaico. Esse livro reúne cosmogonias, histórias da criação, regras da pureza e conselhos éticos. Outro texto importante é o Quiolasta, uma coletânea de orações litúrgicas baseadas principalmente nos batismos e rituais fúnebres. Eles também têm o livro de João, que narra passagens da vida e da missão do profeta, mas de forma muito diferente dos evangelhos cristãos. Esses textos são guardados por sacerdotes e passam de geração para geração. O ritual mais importante para os mandeanos é o batismo repetido, chamado masbuta. Diferente do cristianismo, onde o batismo é único e de iniciação, no mandeísmo ele é praticado várias vezes ao longo da vida, sempre realizado em água corrente, em rios como o Tigre, o Eufrates ou o Carum. A cada batismo, o fiel mergulha 3 vezes na água, vestido apenas com túnicas brancas, que simboliza a pureza. O batismo serve para a purificação espiritual, perdão dos pecados e renovação da alma. Outro ritual importante para eles é a Mazikta, uma cerimônia fúnebre que busca conduzir a alma do falecido de volta ao mundo da luz. Eles são cristãos? A resposta direta é não. Apesar de compartilharem símbolos com o batismo e o uso do aramaico, os mandeanos não são cristãos. Eles rejeitam Jesus como Messias, rejeitam a cruz como símbolo da salvação e não seguem a Bíblia cristã. Na verdade, os mandeanos são uma religião independente que preserva elementos do ambiente religioso do século I, mas que desenvolveu doutrinas próprias. Isso os coloca numa posição única. São uma das últimas religiões gnósticas vivas, descendentes de uma tradição que floresceu nos primeiros séculos da Era Comum. Com o cristianismo, os mandeanos partilham o batismo como prática simbólica, mas divergem totalmente da figura de Jesus. Para eles, a salvação vem do conhecimento da água, não do sacrifício na cruz. Com o judaísmo, eles compartilham a ideia de pureza ritual e algumas tradições semíticas, mas não seguem a Torá nem a aliança mosaica. Com o islamismo, eles vivem sob domínio muçulmano há muitos séculos e nesses períodos foram reconhecidos como o povo do livro, mas não seguem o Alcorão nem reconhecem Maomé como profeta. Hoje, os mandeanos somam entre 60 e 100 mil pessoas no mundo. No Iraque, que já foi o centro da religião, restam menos de 5 mil após décadas de perseguição, especialmente após 2003. No Irã, vivem cerca de 10 a 15 mil. Nas últimas décadas, eles se refugiaram na Austrália, Suécia e Estados Unidos, principalmente no estado do Michigan. O maior problema da comunidade é a endogamia. Só é considerado mandeano quem nasce de país mandeano. Eles não aceitam conversões. Isso faz com que o grupo seja ameaçado de desaparecer a longo prazo, porque novas gerações enfrentam dilemas com casamentos mistos na diáspora. Os mandeanos sofrem perseguições contínuas. Durante o domínio árabe e otomano, eles eram tolerados, mas vistos como estranhos. No século XX, regimes no Iraque e no Irã restringiram sua liberdade religiosa. Com a ascensão do ISIS entre 2014 e 2017, a situação se agravou. Sequestros, assassinatos e conversões forçadas. Muitas famílias foram obrigadas a fugir.
Hoje vivem espalhados pelo mundo, tentando manter seus ritos, mas enfrentando o risco do desaparecimento cultural. E por que os mandeanos são importantes, Fernanda? Bom, os mandeanos são um tesouro vivo da antiguidade. Representam uma religião que se desenvolveu no mesmo ambiente histórico do cristianismo, mas seguiu um caminho próprio. Enquanto o cristianismo venceu politicamente, amparado pelo Império Romano, e aí ele se tornou religião imperial e depois global, os mandeanos sobreviveram à margem, como uma memória subterrânea de um tempo em que várias normas de fé disputavam espaço no Oriente Médio. Eles nos lembram que o cenário religioso do século I era plural. Além de judeus, cristãos e pagãos, existiam gnósticos, essênios, samaritanos, mandeanos. Cada grupo tinha sua visão de salvação. Os mandeanos são talvez o último elo vivo com uma era esquecida da história das religiões. Seguem João Batista como mestre supremo, rejeitam Jesus, preservam rituais de 2000 anos e continuam mergulhando em águas correntes como caminho de salvação. São uma religião minúscula, perseguida, ameaçada de extinção, mas que guarda em si um segredo incômodo, a lembrança de que nos primórdios o cristianismo não era a única versão possível da fé.